informação da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte dá conta que o Pouso Alegre desistiu de desistir, né? Ele ia desistir de participar da Série D, mas acabou oficializando, né, que vai se inscrever na competição, né? Tem direito à vaga. Pouso Alegre que caiu da Série C para a Série D. Existia uma expectativa do Pouso Alegre não participar e pela vaga não ser via estadual, né, o Santa Cruz ter uma possibilidade de ficar com essa vaga, mas claro, se a CBF também mudasse o regulamento, né, porque o regulamento prevê que mesmo equipes que caem da C para D, a vaga ficaria para times do mesmo estado. E aí teve especulação, sobretudo no dia de ontem, né, inclusive teve programa sobre isso, mas me parece, Clisma, que o Santa Cruz realmente vai ficar sem divisão, né? Por enquanto é isso mesmo, Fábio. Eu acho que, para quem ainda não viu o programa de ontem, vale muito a pena procurar aqui no feed do 45 e dar uma olhada, porque apesar da gente ter esse fato novo do Pouso Alegre ter voltado atrás da desistência da vaga da Série D, mas o debate ontem, o que Arthur Silva trouxe sobre essa situação, acho que foi bastante resumido e, assim, resumido no bom sentido, assim, foi direto. Acho que a situação para o Santa Cruz poder entrar seria muito mais política, e aí ia ter que mostrar uma força do próprio Santa Cruz, da Federação Pernambucana junto à CBF, mas uma força política em que o Pouso Alegre desistindo dessa vaga e no novo regulamento específico da competição, a CBF dissesse que essa vaga fosse via ranking, ia ter muita gente aí para brigar por causa também do precedente, já que nas outras edições sempre essa vaga iria para a federação a qual aquele clube pertencia. Então, eu acho que tendo esse precedente ia ter briga, por exemplo, ali, como o pessoal levantou bem, com a Federação Paulista, tendo a Portuguesa, outros times aí também em Minas Gerais que iriam brigar por essa vaga, que a fila ainda era grande, acho que teria pelo menos mais uns 5 clubes nessa situação, podendo brigar por essa vaga. Então, apesar de ter batido a esperança ali no torcedor do Santa, mas era algo que era preciso, assim, ter pé no chão e ver que a possibilidade era muito difícil, dependeria de várias coisas para que essa vaga viesse parar no Santa Cruz. Ia ser muito difícil. Então, acredito que politicamente possa estar havendo conversa sobre isso, ou nem tanto sobre o Pouso Alegre, mas qualquer outra possibilidade, seja na Série D desse ano, ou para a Série D do ano que vem, o Santa Cruz conseguir uma vaga, mas, assim, acho que depois de tanta coisa que já aconteceu do ano passado para cá, é bom o torcedor tentar não estar alimentando muito essa esperança. É difícil, por causa do momento um momento mais complicado, mais difícil da história do Santa, mas é tentar, assim, ter essa pés no chão, tentar não alimentar falsas esperanças, porque é algo que precisaria de um esforço muito grande, de uma movimentação muito grande para que essa vaga em 2024 ainda viesse para o tricolor. É difícil. Então, com essa confirmação aí do Pouso Alegre, acho que talvez enterre um pouco esse assunto, deixe ele um pouco de lado, assim, e aí novos capítulos, querendo ou não, vão acabar aparecendo ao longo das semanas. Isso aí é esperado. Minhoca, tu ainda vê alguma possibilidade aí Tá muito perto também da Série D, né? A Série D começa em abril, estamos em fevereiro. Aparentemente, via a desistência de clubes de outros estados, essa vaga não virá. Em Pernambuco, o Retrô não vai desistir, o Petrolina, até o momento, sempre, quando é questionado em relação a isso, sempre confirma que vai disputar a competição. Né? A única possibilidade que a gente veria até o momento seria um aumento de vagas, né? Como já foi especulado em outros momentos. Mas, enfim, eu não sei se a CBF faria isso, até fazer em cima da hora também. Se aumentar as vagas, não só o Santa Cruz seria beneficiado, né? Outras equipes seriam. Mas também está muito em cima, né? Para as equipes se planejarem, enfim. Muitas equipes que só têm estadual, se planejar ali mais 4 meses, tão em cima da hora, também não é tão fácil. E, assim, se a gente pegar até o próprio caso do Santos na Copa do Brasil,
A gente tem muita coisa para criticar da CBF, né? Mas virada de mesa é algo que há muito tempo a gente não vê no futebol brasileiro, né? Não, nesse caso da Série D, a gente pode até discutir, seria virada de mesa, porque é um time que é uma vaga, aumentar a competição, por exemplo, ou seria dar uma vaga que seria de outra. Entraria uma questão política de talvez olhar por uma Série D com Santa Cruz tem um peso maior, né? Aumenta público, né? Interesse na competição e tudo mais. Mas eu acho que acima de qualquer comentário sobre de quem essa vaga poderia assumir, né? Se caso o Pouso Alegre inclinasse da participação, eu acho que tudo isso deveria já ter sido estabelecido um ano antes, sabe? O que a CBF tem que fazer, assim, toda entidade, né? FIFA, CBF, Federação Pernambucana, Federação Amazonense, quem organiza os campeonatos, e aí para dar uma garantia de que o campeonato ele não há espaço para nenhum tipo de manobra, sabe? É o fato de você criar um regulamento claro e objetivo, né? Obviamente, e já estabelecer como vai ser o do ano seguinte, entendeu? Então, quando eu vejo a Conmebol, quando eu vejo a CBF, quando eu vejo uma federação estadual mudando o seu formato a depender do contexto de quem está dentro, quem está fora e tudo mais, então isso eu acho que, por exemplo, esse ano, né? A gente está vendo o Corinthians correndo um sério risco de não disputar a Copa do Brasil do próximo ano, né? Porque o Santos foi mal no estadual a ponto de ficar de fora. O Corinthians, se não conseguir melhorar, o Corinthians pode ficar fora da Copa do Brasil. Se quiserem ajudar o Corinthians, já façam agora, entendeu? Não deixa terminar a temporada para dizer, Corinthians ficou fora da Copa do Brasil, como é que a gente vai fazer? Vamos aumentar agora mais vaga aqui, entendeu? Então, eu acho que eles têm que se preocupar sempre com a competição acima de tudo. O fato de uma equipe mais tradicional, com mais torcida, com mais engajamento, com mais poder comercial, quando fica de fora de competição, é muito ruim. Mas a tendência é de que o Santa Cruz ele consiga, tudo bem que não está confirmado ainda, a Série D em 2025, entendeu? Não é o Santa Cruz não vai acabar por conta de uma não participação na Série D. É péssimo na história do Santa Cruz, mas o Santa Cruz só está colhendo aquilo que ele próprio plantou, né? Assim, ele fracassou naquilo que ele não teve a capacidade de obter, porque ele saiu da Série D e foi bater na Série A e hoje está sem divisão. Então, eu acho que as entidades têm que ter esse cuidado. Dito isso, isso mostra também a realidade do futebol brasileiro, né? Eu cheguei a comentar isso ontem no Twitter. 3 clubes da Federação Mineira, que é uma das mais importantes do Brasil, estão alegando que não tem verba suficiente para jogar uma Série D, que é custeado, boa parte, pela CBF, cara. Então, isso é muito agravante, assim, sabe? Assim, em termos de... Quando o Cássio, né, até mencionou aqui uma vez, eu falei que o Cássio até fala assim, era para fazer uma Copa do Brasil com 700 clubes, sabe? Sei lá, 300 clubes. Eu não sei se todo mundo tem capacidade. Eu acho que o calendário brasileiro, ele é um problema. Um clube como o Santa Cruz, ele precisa de um calendário anual. Os clubes paulistas, como a Portuguesa, sabe assim, a Federação Paulista, que é muito forte, né? Tem clube lá que se mata para ter um calendário. Não à toa a Copa Paulista lá pega um bom tempo do calendário dos clubes paulistas. Já para alguns clubes, por exemplo, de Roraima, do Amapá, não sei se eles têm condição de passar além de 3 meses para manter um clube, sabe? Então, as realidades do Brasil para determinados clubes é difícil. E aí é que tá, entendeu? Eu acho que a ideia no futuro é realmente fazer uma divisão, e aí pode ser uma Série E e tal, onde quem quer participar é quem tem condições de disputar. Porque não dá para o futebol brasileiro, com equipes que foram classificadas, né, por mérito técnico, né, pela meritocracia, não largarem mão de uma competição. Você imagina, por exemplo, alguém desistir de uma Copa do Brasil, como aconteceu um tempo atrás, né? Copa do Brasil, pô, que paga bem pra caramba, entendeu? Não faz sentido algum. Acho que foi até em Pernambuco, não foi? Foi Salgueiro, se eu não me engano. Não foi Salgueiro que tinha dito que não queria disputar a Copa do Brasil, alegando que não ia ter condições. Eu falei, se a Copa do Brasil é um dos melhores campeonatos em termos de valores financeiros a receber, e o time meio que abrindo mão disso, não faz sentido. Enfim. Eu lembro com relação à Copa do Nordeste, Minhoca. Copa do Brasil, pode até ser que tenha acontecido, não estou lembrado, mas lembro que rolou em relação à Copa do Nordeste. E era isso mesmo. E aí até tinha também uma cota, né? E que o Salgueiro disse que não estava muito interessado.
Mas, enfim, eu espero que realmente consigam retornar. Lembrando que lá, assim, não é mais do Pouso Alegre, né? Pouso Alegre já está mencionando que vai ficar com a vaga de fato. E as 2 vagas lá, quem já confirmou a desistência foi o Democrata, e aí o Patrocinense já assumiu, né? Uma dessas vagas. E a outra, que é o Vila Nova, que também já fez o comunicado, né? Acho que ainda não foi oficializado a desistência. E quem deve assumir, agora eu não estou lembrado quem é, mas já tem uma equipe mineira também já destinada, vai se juntar ao Pouso Alegre e ao Ipatinga para ser os representantes mineiros na Série D desse ano. Lá em Minas Gerais, tem time que caiu, pode acabar... pode pegar a vaga para isso mesmo. Mas é até curioso, né? A gente até fala, vamos criar uma Série E estadualizada, mas pô, tem time que não quer jogar nem a Série D, né? Como você vai fazer uma Série E estadualizada? Por isso que eu acho que tem que ser uma série onde, tipo assim, quem tem condição de disputar. Futebol tem que ser para gente que tem condição de manter um clube. Jogar por jogar uma competição, jogar um estadual, assim... Velho, isso não é fazer futebol. Na minha ideia, um clube de futebol é para, no mínimo, ter 7 meses de temporada. No mínimo, assim, sabe? Se der, o time joga mais. Mas tem que ter disputa, porque... E é caro, futebol é muito caro hoje em dia. Hoje está mais caro ainda. Se isso for, digamos, dos 800 clubes que tem no Brasil, sei lá, estou chutando aqui, se isso acabar com 100 e tantos clubes, ou 200 e tantos clubes, é a vida. O futebol é esse, pô. Não dá para ficar segurando um CNPJ quando na prática não tem gente capacitada para gerir um clube, né? E aí eu acho que é isso até mais prejudicial ao futebol brasileiro. É um clube que vai atolando em dívidas, clube que, enfim, com os problemas que a gente vê no Brasil. Ou então, tem muitos clubes de divisões estaduais ali, de segunda divisão estadual, terceira divisão estadual, que participa só para questão de bet. Aqui no Paraibano, da segunda divisão ano passado, meu amigo, tinha cada jogo que você olhava assim, que os caras montam um time ali só para fazer esquema de aposta, né? Então, principalmente esses times aí de divisão, nem é de elite estadual, até tem, né? Mas de segunda divisão, estadual, terceira divisão, a gente vê muito isso. Eu não sei se seria uma ideia boa, mas assim, os estaduais hoje eles estão cada vez mais curtos, né? A primeira fase do Pernambucano acaba agora em fevereiro. Assim, eu acho que uma ideia que poderia ser pensada era fazer esses estaduais curtos, como já em praticamente todo lugar, valendo só vaga na Copa do Brasil, e você pega os times que não têm série e jogam ali depois sei lá, 6 equipes, faz ali para disputar a vaga na Série D. E aí você... Ou até mesmo, Fábio, eu até forçaria mais. Eu acho que é aquelas, como você falou, regionalizado, sabe? Se tem poucos times no Amapá, pouco time em Roraima, em Rondônia, junto com os times de Amazonas, vai fazendo os acreanos e tal. Quanto mais essas equipes vão se enfrentando, é só olhar a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste melhorou em termos de desempenho, assim. Claro que a gente até diminuiu, esse ano a gente vai ter a pior representatividade nas séries A e B, né? Só 6 representantes, 3 na A e 3 na B. Mas se você olha assim, pô, é muito melhor um Botafogo da Paraíba enfrentar um time como o Náutico, entendeu? Do que, às vezes, enfrentar o São Paulo Cristal, né? O Pombal, por exemplo. Uma equipe como o ABC está enfrentando o Sport, enfim, do que enfrentar o Santa Cruz, sabe? O Potiguar. Enfim, eu acho que isso fortalece, sabe? Então, quanto mais essas equipes vão jogando, mais vão se habituando a jogar. E há também, eu acho que uma relação de troca também, sabe? Pô, joguei contra aquele time, gostei daquele jogador, gostei daquele treinador. Um clube mais estruturado começa a enxergar jogadores de uma região. E aqui tem muito essa coisa da migração. Não sei se vocês reparam isso. Termina o estadual, aquele time basicamente vai para onde o treinador vai. Aquele treinador que estava no Afogados de Ingazeira. Aí foi contratado para ir para o futebol paulista, jogar lá um campeonato, sei lá, e aí levam 7 jogadores, 9 jogadores e tal. Minhoca, aí é isso, ficou com uma itinerária. Esse teu exemplo cabe muito também com o Santa Cruz aqui, por exemplo, que o Itamar Schulli veio e trouxe vários jogadores que trabalharam com ele em algum momento, alguns no Concórdia, que tinha sido o último clube dele, e por aí vai também, Criciúma, o Totti, que jogou com ele aqui no Santa. É nessa situação, assim, bem dentro do que tu pontuou. E aí, acho que até só para fazer uma recomendação assim, para a galera que
gostaria de se aprofundar também nessa questão de criar uma Série E no futebol brasileiro, como funcionaria essa regionalização, estaduais. Eu recomendo muito alguns textos do jornalista e pesquisador Irlan Simões, que ele é um cara que traz muito conteúdo com relação a isso. Tem textos dele, se você jogar no Google consegue achar. E assim, eu acho que é uma proposta bem bacana e estruturada, que assim, que vale pelo menos a reflexão, porque da forma que os estaduais estão hoje, vai sendo cada vez mais insustentável. Eles são muito curtos, cara. A gente até tinha, anos atrás, tem muito time, o Botafogo, por exemplo, que é o meu time, ele passou o início do século, ele nem conseguia vaga. Era só a Série C, né? Antigamente não tinha a D. E ele só jogava o estadual, mas o estadual, pelo menos, era quase 6 meses. O estadual tinha 3 turnos, E hoje em dia, pô, o estadual tem um turno só, mata-mata ali e acaba em março, abril, então realmente. E aí, Fábio, isso aí que você mencionou é exatamente complicado, porque antes os estaduais tinham um peso muito grande, né? O brasileiro era mais reduzido, aí até mesmo Libertadores, às vezes nem era prioridade esses torneios internacionais, né? O São Paulo até muda essa relação ali no começo dos anos 90. E um ponto que eu vejo é o seguinte, por que acontece isso? Porque às vezes é por causa de um ou de dois clubes, entendeu? Como é que o campeonato paraibano, por exemplo, vai se estender tanto se o Botafogo precisa focar na Série C no começo de abril, entendeu? E aí, às vezes, por causa do Botafogo é que segura muitas vezes, entendeu? Tudo isso. Aí, às vezes, a Série D tá começando junto, né? Ali, 2, 3 times. E aí, quando você pega... E aí, eu tô falando de campeonatos pequenos, certo? Não adianta você pegar o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca, os principais aqui do Nordeste, Pernambucano e tal. Apesar do Pernambuco, né, só tá com o Sport ali na Série B, tô falando da B para cima e o Náutico na C. Mas quando você olha nos menores, você imagina tipo um campeonato, por exemplo, como era o Campeonato Potiguar, em que não tinha ninguém na B nem na C, entendeu? E aí só 2 times disputam praticamente um campeonato nacional, entendeu? Era para ser mais times disputando um campeonato nacionalizado, digamos assim, né? Nem nacional, porque a depender do contexto você não precisaria ter que fazer tantas viagens. Então eu acho que há formas de se fazer isso. E aí, cada vez mais, os clubes estão trabalhando no mínimo possível, né? Contrato ali, 2 meses, 3 meses, acabou, já terminei o ano e é isso mesmo. Vai, passa meses sem jogar, refaz um time todo por inteiro. É complicado. Isso prejudica em muitas coisas, assim, até em torcida mesmo, torcida engajada. O Campinense, por exemplo, não vai jogar esse ano. Vai jogar só até março, né? Março, abril. O 13, ano passado, não jogou divisão. Então, aí, aqui na Paraíba tem muita discussão do misto, né? O cara que torce para ter um time daqui, tem um time de. Mas como você vai fazer o cara torcer para um time só da cidade dele se o time joga 3 meses? O cara gosta de futebol, é apaixonado por futebol e só tem 3 meses do time dele jogando. Como ele só vai ter um time, né? Então, realmente, eu acho que a CBF, as federações estaduais, tem que dar pelo menos 6 meses aí, 7 meses, como disse o Minhoca. O time tem que passar mais tempo no ano jogando do que não jogando. Eu acho que essa é a... Esse tem que ser o parâmetro. Tudo bem, até acho que é difícil, até outubro, até novembro. Né? Até o caso aqui que eu conheço mais, o Botafogo. A série... Querem fazer a Série C em 38 rodadas, ele falou que não quer, porque ele não tem como botar um elenco maior, jogar até dezembro. Não dá. A Série C não se paga a esse ponto. Então... entendo que não dá para fazer um calendário anual para todo mundo, enfim, mas pelo menos o time jogar mais tempo do que está parado, eu acho que tem que ser o mínimo, né? Acho que... o de hoje é o pior possível, né? O cara joga 9 vezes, 10 vezes e acabou o ano. Se pegar o Santa Cruz, ele vai passar de fase, tá? Até pelo tropeço do Retro ontem, mas o Santa Cruz poderia jogar até fevereiro. A última rodada da primeira fase é 25 de fevereiro. Então, seria um absurdo. Não é 4 meses, é 2 meses. E fevereiro ainda é um mês curto ainda. Né? Então, para você ver que absurdo. Um desastre sem precedentes. Então, entendo, o Santa Cruz foi mal nas competições, não tem vaga, mas não dá para o time não jogar, né? Acho que ele tem que jogar. Pode ser o último do último nível dele, mas ele tem que jogar.